histórias aqui que inspiram as pessoas, né? Histórias que servem aí para a vida de muitas. E essa aqui, que eu vou contar para você agora, ela não inspira, mas ela vai identificar a muitas pessoas que também possam ter sofrido com isso. O vereador Evandro Rodrigues, aqui de Viamão, ele é adepto da Umbanda, né, uma das religiões de matriz africana, e ontem, na data de ontem, sofreu nas suas redes sociais uma intolerância religiosa. Primeiro, vereador, muito obrigado por ter me recebido aqui mais uma vez. E como é que foi essa história? Como é que o senhor viu? Como é que reagiu? Israel e a todos os amigos do Kizomba, é um prazer e um privilégio estar recebendo vocês aqui no nosso gabinete, que é o gabinete mais democrático desta Casa Legislativa, um gabinete voltado para o trabalho comunitário das pessoas que mais precisam. Na tarde de ontem, após uma simples postagem sobre o coronavírus, nos deparamos com um comentário muito maldoso e que mexe, de certa forma, com o nosso interior. Né? Nos chamaram de feiticeiro e macumbeiro por nós claramente sermos umbandistas e praticantes de religião de matriz africana. Nós em nenhum momento deixamos, quando assumimos aqui na Câmara de Vereadores, esta nossa posição e a nossa religião. A nossa religião não pode ser motivo de vergonha, nós não devemos, sob hipótese alguma, abrir mão daquilo que a gente carrega desde o momento em que a gente nasce. Infelizmente, a gente não conseguiu printar a solicitação, já encaminhamos uma solicitação ao Facebook para que recupere aquela mensagem, para que nós possamos estarmos tomando as medidas necessárias para que não ocorra novamente e para que mais pessoas possam se empoderar e fazer a denúncia, porque a gente sabe, como praticante da religião de matriz africana, o quanto sofremos com a intolerância, o preconceito e o ódio de muitas pessoas que desconhecem a nossa religião. Sim, era uma postagem totalmente nada a ver com religião, né? Uma postagem que trazia informações sobre o Covid-19 para as pessoas, e mesmo assim as pessoas, esta pessoa, enfim, achou por bem lhe atacar ali. O senhor acha que isso se deve somente ao caso do senhor não esconder ser umbandista, ao momento político intolerante também que a gente vive no país? Na realidade, o país todo, o mundo todo passa por um momento conturbado, triste e preocupante. Nós, na iniciativa de colocar para as pessoas um pouco mais da necessidade do cuidado, de boas práticas sanitárias, nós fizemos uma postagem referente ao número de casos na nossa cidade. Nos deparamos com tal comentário, né? E isso, infelizmente, é um reflexo de muitas pessoas que lá no seu interior também têm o ódio, e com a facilidade das redes sociais, que infelizmente o Facebook, o Instagram, muitas vezes viram uma terra sem lei, tornam-se ferramentas de proliferação do ódio, num momento conturbado, não só eleitoral, que o país vive, se aproximando agora das eleições, mas é o reflexo do pensamento de muita parte da sociedade brasileira, que é atacar as minorias, que aqui no nosso estado são a maioria. Sim. Mas somos vistos como minoria, e atacar, desqualificar, denegrir é uma maneira que, infelizmente, algumas pessoas encontram para se sentir superior. Mas eu sempre bato na tecla, né? Nós não devemos em nenhum momento baixarmos as nossas cabeças, apenas no nosso quarto santo, quando nós batemos a nossa cabeça no congá, e, acima de tudo, levantar a nossa voz, levantar a nossa bandeira e falar para as pessoas que desconhecem da nossa religião o quão boa, o quão resultado traz nas nossas vidas, o quão é importante na vida de cada um e de cada uma que procura, seja a Umbanda, a Quimbanda, as nações, o Candomblé, como ferramentas de desenvolverem as suas vidas, de melhorarem as suas vidas e de terem um contato, cada um com seus caboclos, com seus orixás, e acima de tudo melhorando essa relação de vida que se faz a cada dia. Perfeito. Vereador, lá no Kizomba eu estava fazendo um programa ao vivo, do qual eu levava pré-candidatos, né, à vereança de várias cidades. O senhor já estava escrito para o programa que ia haver, mas devido à pandemia a gente acabou não realizando. Então eu vou lhe fazer aqui uma pergunta que eu lhe faria lá. O senhor já tem um mandato de 4 anos, né, e está agora se pré-candidatando a um novo mandato. Neste primeiro mandato e também no próximo, como é que o senhor cuidou para não ser também um fanático, como nós temos de outras religiões? Ou seja, como é que o senhor cuidou para não governar somente para umbandistas? A gente, por mais que a letra fria da lei seja grossa e a gente às vezes sinta-se, mas não é bem assim, o Estado é laico, Israel.
O vereador Evandro, ele pode ter sido eleito por grande parte da maioria dos umbandistas e dos adeptos e simpatizantes da religião de matriz africana. Mas quando a gente assume uma cadeira, entra naquela porta que vocês tiveram a oportunidade de entrar e passa a ser representante da população do tamanho de Viamão, nós somos representantes dos mais de 280 mil viamonenses. Cada um com a sua escolha religiosa, cada um com as suas escolhas, com as suas preferências, com as suas ideias e seus ideais. Nós passamos a governar e a representar toda a cidade. Não somente o vereador Evandro da Iemanjá é o vereador do povo batuqueiro, ou só representa o povo de matriz africana, não. Nós temos que ter esse entendimento que quando a gente assume uma cadeira de parlamentar, nós devemos sempre pautar as discussões que a gente acha importante, mas beneficiando a todos. Eu não posso, por exemplo, vir aqui e impor a nossa religião para os demais. Eu não posso chegar em cada casa de cada eleitor ou de cada viamonense e impor a nossa prática, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, das escolhas religiosas que nós temos. Mas eu também não posso aceitar que outros assim o façam. E um debate que a gente iniciou aqui na Semana do Ogum, e foi um comentário que eu vi na postagem carinhosa que o Kizomba fez, e já deixo aqui a minha gratidão e o meu agradecimento especial, que no dia 23 de abril tinha uma sessão na Câmara de Vereadores, e era dia de Ogum. E foi lida a Bíblia. E eu pedi para que a gente pudesse fazer uma oração a São Jorge. Vi vereadores indo, vi outros colegas indo, vi a população batendo alguns contrários, mas nós respeitamos toda a sessão, por exemplo, Israel, a leitura da Bíblia. Porque é um momento religioso, é uma religião. E nós respeitamos. Por que a nossa não é respeitada? E a gente transformar o nosso mandato numa extensão de uma casa de santo, numa extensão de uma casa de religião, me parece trazer um prejuízo enorme, principalmente para nós. Porque nós, enquanto representantes e não adeptos, praticantes, eu com uma casa de umbanda, o que vão falar do vereador Evandro? O vereador Evandro, ele só sabe fazer coisas para a religião. Nos restringe muito. O que não é verdade. O que não é verdade. Nós atendemos inúmeras situações, nós pautamos inúmeras discussões e também religiosas. Porque no nosso conhecimento, nós conhecemos as nossas necessidades. Nós conhecemos o que cada um, muitas vezes, passa na sua casa. Às vezes com a intolerância de tocar pedra, de queimar a luz, como aconteceu aqui na Martinica uma vez, há quase 2 anos atrás. A gente sabe da dificuldade que é conseguir uma liberação para um evento, de um encontro que ia acontecer, por exemplo, na Monte Alegre. A gente sabe disso. E compete a nós, como hoje representantes de uma cidade, fazer com que isso se torne menos difícil, menos problemas aconteçam e mais resoluções para todos, independente se bate um tambor, se reza, se ora, que a gente torne menos difícil a vida das pessoas que queiram praticar com o bem, que queiram praticar a sua religião com amor, independentemente de como se chama. Seja a Umbanda, seja a Igreja Católica, seja a Evangélica, seja o Budismo, que a gente tem um templo na nossa cidade. Enfim, nós temos que ser ferramentas para todos, e não somente para um grupo. Tá certo. Esse amor, esse conhecimento que o senhor tem da religião vem da onde? Da onde é que o senhor conheceu? Foi sempre assim? Na realidade, a minha história religiosa, ela equivale à minha vida. A minha falecida mãe carnal, que foi a minha cacique de Umbanda e carinhosamente mãe, né, de Umbanda. A gente tem na Umbanda, chamar migrou do santo, do batuque para Umbanda, né, que é a mãe. Minha mãe carnal era minha mãe de Umbanda, né? E quando eu nasci, ela já era pronta, já tinha casa aberta. Então eu nasci literalmente dentro da religião, né? Eu tenho 26 anos, minha mãe tinha, se fosse viva, faleceu há 3 anos, teria 30 anos de casa aberta. Né? Uma história que a gente iniciou desde cedo. Eu com 11 anos decidi entrar. Por viver na religião, eu não queria. Eu digo, não é pra mim, eu não queria ter um compromisso, criança, né? Não entendia qual era o intuito da Umbanda, qual era o intuito da Quimbanda, qual era o verdadeiro sentido de fazer religião. Porque infelizmente as pessoas acham que fazer religião é enriquecer, é se tornar pessoas mais conhecidas. E aí eu fui aprendendo. E com 11 anos eu disse, mãe, eu acho que eu vou estar na hora de entrar. E eu nunca me esqueço as palavras dela. Evandro, a partir de agora, tu vai ter que abrir mão de muita coisa. Porque primeiro vem as obrigações aqui na casa. E eu não vou passar a mão por cima de ti. Eu digo, não mãe, é a hora que eu quero. Então eu comecei com 11 anos dentro da Umbanda. Uma casa que era pequena e ainda é pequena lá no Jari, e a gente começou a aprender, comecei a aprender, a participar,
a ver como funcionava, a instigar, a perguntar, porque o crescimento do ser humano é perguntando, e querendo ou não, com a mãe de santo, ou a mãe de umbanda e a mãe carnal, fica mais fácil de tu tirar as dúvidas. Claro que mais problemas tem quando tu tem um cunho familiar, né, como qualquer outra família, mas fui aprendendo, me conscientizando da verdadeira importância de nós praticarmos a nossa religião, porque muitas vezes o terreiro de umbanda é a última opção de salvação de uma vida. Quantas pessoas eu lembro de ter atendido e ver a minha mãe atendendo que estavam no último, beirando a morte, e médico nenhum mais salvava. Quantas pessoas eu vi bater na porta da minha mãe pedindo a última ajuda para ter uma última tentativa de sobrevivência. Quantas pessoas nós atendemos e salvamos. Quantas pessoas que procuraram Israel e que procuram as mais variadas casas de santo e de terreiro. Esse é o verdadeiro objetivo da religião, né? A Umbanda é o sinônimo de caridade, é o sinônimo de amor ao próximo. E assim que começou. E aí, com o falecimento da minha mãe, eu e a minha irmã, nós já éramos prontos, né? Tanto no lado da Quimbanda quanto no lado da Umbanda. E nós decidimos juntos continuar a trajetória da nossa mãe, né? A mãe Zenaide do Ogum Beramar. Nós decidimos, a cacique Zenaide do Ogum Beramar, nós decidimos continuar aplicando e ensinando aos outros aquilo que foram nos ensinados. O amor, a caridade, a humildade. Então a gente toca lá no Jari, na Marechal Rondon. Agora no momento de pandemia estamos fechados, mas nós continuamos com os mesmos ensinamentos da nossa falecida mãe, que é passado de gerações com a minha bisavó e assim por diante. Então nós somos uma família religiosa há mais de quase 100 anos. Parabéns, senhor conseguiu ser também uma representatividade que tanto importa, né? A gente ter gente da gente em cadeiras como essa aí. Parabéns. Para encerrar, eu queria que o senhor desse o seu recado para pessoas que também sofreram algum tipo de discriminação, assim como o senhor sofreu ontem. Dizer que para criticar as pessoas, dizer que para falar do próximo sem conhecer é muito mais fácil. Difícil é a gente se colocar na própria pele da outra pessoa, eles se colocarem no nosso lugar, ver o quão importante nós somos dentro de um contexto religioso para algumas pessoas e para outras. O quanto é importante o nosso contato e a nossa manifestação de carinho, de afeto para com aqueles que nos guiam, sejam nossos caboclos, nossos orixás, da importância e da ferramenta que é a nossa religião para com o próximo. A gente não pode simplesmente baixar nossas cabeças, deixar nós nos abater com tamanha ignorância, infelizmente essa é a palavra das pessoas que desconhecem, não sabem e apenas opinam de maneira a atingir e denegrir a imagem dos outros. Nós devemos, acima de tudo, ter sabedoria nos momentos de dificuldade para que nós possamos superar toda essa intolerância. Infelizmente, Israel, eu não sou o primeiro e não vou ser o último. Mas que nós possamos, acima de tudo, ter a coragem de fazer um enfrentamento todas as vezes que isso acontecer. Para que as pessoas que praticam a intolerância, o racismo, a homofobia, tenham vergonha e possam repensar seus atos. Nós temos que ter, a palavra correta é amor ao próximo. Porque sem amor ao próximo, nós infelizmente, a humanidade não chega a lugar nenhum. Perfeito, obrigado por no meio da pandemia ter aberto um espaço na agenda para nos receber aqui, né? Quem quiser seguir o vereador Evandro nas redes sociais vai passar aí na tela para vocês. Um grande abraço e até o próximo Kizomba.